Amém, irmãos. Graça e paz. Claro que muita é bondade do pastor William, né? Eu queria que você pegasse a palavra do Senhor nas tuas mãos. Abra comigo no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 27. O versículo é o... Vamos ler a partir do 20. Gênesis 27, a partir do 20. Quem for encontrando aí vai dizendo glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Isaque a seu filho: Como é isso que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és filho de Esaú mesmo ou não. Então chegou Jacó a Isaque, seu pai, e que apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não conhecendo, portanto, as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, o seu irmão, e o abençoou. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que eu coma a caça do meu filho, para com que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, comeu, e trouxe também o vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, o seu pai: Ora, chega-te e beija-me, meu filho. E chegou-se, beijou, então cheirou o cheiro do seu vestido e abençoou. E disse: Eis que o cheiro do meu filho, como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. E assim, pois, te deu Deus o orvalho dos céus, e das gorduras da terra com abundância, e do trigo e do mosto. Serviram-te povos, nações, se curvem a ti. Se o Senhor, ser Senhor do teu irmão, os filhos da tua mãe se curvarão a ti. Maldito seja quem te amaldiçoar e amaldiçoar, e bendito seja quem te abençoar. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, o seu pai, veio Esaú, seu irmão, à sua casa, e fez também dele um guisado saboroso, e trouxe o seu pai, e disse: Pai, saboroso, e disse meu pai: Come a caça do teu filho, para que me abençoes a tua alma. E disse Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Sou o teu filho primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um entristecimento muito grande e disse: Quem, pois, aquele apanhou a caça e me trouxe? Eu comi, e tudo que eu tivesse abençoei, também será bendito. Amém? Queridos, a verdade, a gente começou a conversar, eu, o pastor William, e foi de uma revelação que Deus falou no coração dele. Nós estávamos aqui na igreja, ele estava tirando um tempo de oração, e nós íamos para uma visita, e eu estava com o pastor Elmo, e eu falei: sei que quando o pastor levantar ali, ele vai ter uma palavra de Deus para o nosso coração. E nós fomos até a visita, levar a ceia para o irmão, e o pastor ele deu uma palavra, e aí no carro ele disse, eu estava orando e Deus falou comigo: Deus não tem discipulador. E aquela palavra começou a ficar no meu coração, e eu pensei: Deus não tem discipulador. Deus, a Bíblia diz que o universo não pode contê-lo. Mas aí Deus começou a ministrar no meu coração, e eu comecei a pedir o Espírito Santo, e uma revelação veio no meu coração: olha, Deus não tem um discipulador, mas Ele sabe qual é o poder de estar debaixo de uma autoridade. Ele sabe qual é o poder da cobertura, Ele sabe o que é ter uma mão abençoando a vida dele, Ele sabe qual é o poder de ter algo acima dele. De repente você ouve e fala: pastor, mas que blasfêmia é essa? A Bíblia diz que Deus, não tendo por que jurar, lá em Hebreus, talvez Paulo escreveu Hebreus, eu penso que sim, diz: não tendo por quem jurar, ele jurou por ele mesmo. Davi, em Salmo 138, 2, diz assim: Deus, eu te louvo porque o Senhor colocou a tua palavra acima do seu próprio nome. Deus, Ele sabe o valor de uma cobertura espiritual. Ele sabe o que é ter em cima da cabeça dele uma mão que abençoa. Então, como ele não tinha por quem jurar, Deus não tinha quem pudesse cuidar dele, discipulá-lo, Ele colocou a palavra dele em cima dele mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, irmãos, o que impede Deus de acabar com a humanidade e começar tudo de novo? A sua palavra. Sabe o que impede Deus de destruir o diabo, destruir todo mundo que não quer e acabar com toda a humanidade e começar um mundo perfeito de novo? A sua palavra. O próprio Deus se colocou debaixo da sua palavra
porque ele entende o princípio de cobertura. Quem está entendendo, diga amém. E Deus, ele se expôs a isso. E aí nós começamos a conversar e a gente foi falando e Deus foi ministrando no meu coração. E eu disse, o próprio Deus entende o princípio da bênção e da honra. O próprio Deus se colocou debaixo da sua palavra para ter alguém que ele possa prestar conta, que não era mais ninguém, mas a sua própria palavra. E aí o pastor, ele começou a falar aqui, nós somos ministrados, e eu quero dizer para você que a bênção é sempre do líder ou do discipulador. Vamos falar na nossa linguagem. A bênção é sempre do discipulador, mas a honra sempre parte do discípulo. A Bíblia diz, e o pastor ele citou aqui, bem citado, que Paulo, ele estava lá, se converteu, estava lá orando, mas ainda estava cego. Ele não conseguia ver. Sabe, irmãos, talvez muitos de nós, líderes, poderosos como Paulo, ainda orando, estamos cegos. Orando, nós estamos cegos, não de uma cegueira do mundo, não, mas não conseguindo enxergar para onde ir. Talvez a célula está parada, você não consegue chegar para onde vai a sua vida, para onde vai sua vida com Deus, seu discipulado, onde é o caminho. Homens e mulheres poderosos em Deus, como Paulo, orando, cego. Mas Deus sabia que uma mão sobre alguém, Ele sabia que a palavra, a mão abençoando alguém, um líder, uma cobertura, pode mudar a vida de alguém. E Ele levantou Ananias e disse, Ananias, vá até uma casa na rua chamada direita, lá vai na casa de Judas e procure por um homem que está lá orando. Ele está cego, mas está orando. Sabe, irmãos, talvez pareça muito de nós, talvez sem direção ainda onde nós íamos, talvez não sabemos nem muito bem o que está acontecendo, mas continuamos orando, amém? Continuamos orando e nós estamos orando mesmo sem a visão, mas Deus sabe que para abrir a nossa visão, precisa de uma mão sobre nós. E a Bíblia diz lá em Atos 9, diz assim, Ananias, vai, porque ele teve uma visão. Espera aí, um cego tem uma visão. Ele já não estava olhando mais com a vista, mas ele estava olhando com a visão espiritual. Lá dentro dele ele teve a visão, olha, vai vir um homem aqui chamado Ananias, ele vai pôr a mão sobre você. Ele vai ser a sua cobertura. E quando ele pôr a mão sobre você, você vai voltar a ver. Sabe, querido, talvez sobre nós, o que falta é ter a visão de que a mão sobre nós pode abrir a nossa visão. A mão sobre nós pode abrir os nossos olhos espirituais. Talvez falte em nós a compreensão que o abençoador, com a mão sobre nós, pode nos fazer enxergar aquilo que nós não vemos hoje. Talvez é a nossa célula, talvez a nossa supervisão, talvez a igreja. Talvez nós olhamos para a igreja e talvez não enxergamos tão longe. Paulo estava ali orando. E eu sei que você, querido, como líder de célula, você como líder em treinamento, você que é supervisor, tem orado. Talvez você ainda não viu nada, nenhum mover, não tem nada. Mas saiba disso, que uma mão de autoridade sobre você pode abrir os seus olhos espirituais. Quem crê, diga amém. E Paulo, quando ele recebeu aquela oração, como o pastor bem lembrou aqui, os olhos deles foram abertos. Os olhos dele caíram a escama e ele começou a ver. Nesses últimos dias, a gente teve algumas palestras lá com o pastor Rony e o pastor Eibe. E ele falou que a vista atrapalha a visão. Quando você tem a vista com os olhos, você não tem muita visão do que Deus quer para você de verdade. Você consegue enxergar com os olhos, por isso que a canção e a palavra diz, eu não ando por vista. Não ando porque eu vejo, não ando só porque eu estou vendo. Talvez nós chegamos aqui hoje no Tadel e vejo os pastores aqui e pensamos, por que a visão não rompe, Deus? Por que não cresce? Por que a célula não vai para frente? Por que nós não temos mais líderes comprometidos? Por que essa igreja não está cheia do Tadel? Nós não estamos vendo ainda, porque talvez ainda não reconhecemos essa mão de autoridade sobre nós, que abre a nossa visão. Porque às vezes nós temos um discipulador para não honrar, nós temos um líder para não obedecer. E a Bíblia diz que Jacó, ele queria a bênção de qualquer jeito. Sabe, irmãos, às vezes acontece que no nosso meio, as pessoas procuram a liderança para pedir uma bênção. Me abençoe. Eu quero fazer isso, me abençoe. Faça aquilo, me abençoe. Sabe, lá em Malaquias a Bíblia diz assim, olha, com maldição sereis amaldiçoados. Com maldição sereis amaldiçoados.
Com certeza o contrário também é verdadeiro, com bênção sereis abençoados. Então não haverá nenhum líder com a mão sobre você que não vai te abençoar. Toda vez que você chegar e pedir uma bênção, o seu líder vai te abençoar, porque são abençoadores, foram levantados para colocar a mão sobre você. E como já foi uma palavra ministrada aqui, sempre haverá uma mão de autoridade sobre a sua vida, sempre haverá. O filho pródigo estava debaixo da mão da autoridade do pai, e ele saiu e foi parar debaixo da mão da autoridade do criador de porcos, mas havia uma mão de autoridade sobre ele. Talvez o filho saia debaixo da mão dos pais e caia na mão da polícia, sempre haverá uma mão de autoridade sobre você. Mas a mão de autoridade que foi levantada nesse lugar sempre vai te abençoar. Jacó sabia que a bênção não era para ele, mas que se ele chegasse no pai dele, a mão de Isaac se levantaria para abençoar. Por isso que a bênção é do discipulador. O discipulador foi chamado sempre para abençoar. Ah, pastor, eu quero isso, eu quero aquilo. A bênção sempre estará na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Sempre vai estar. Mas o papel do discípulo é a honra. Diga comigo, o meu papel é a honra. Sabe, queridos, Jacó, ele estava ali e ele queria a bênção de todo jeito. Ele queria uma bênção sobre ele e ele trapaceou, fez algumas coisas para conseguir essa bênção. Então, eu escrevi aqui, eu quero falar com vocês de alguns, talvez tem mais. Como identificar os inimigos da honra. Como identificar os inimigos da honra. Talvez vai ter mais do que eu escrevi aqui, mas o primeiro que eu escrevi aqui é como a gente identifica o inimigo da honra. O inimigo que quer tirar a sua honra de estar debaixo da mão desse Deus poderoso. Quer tirar a bênção de estar na mão, debaixo de uma autoridade. Quer tirar você do lugar que você está, porque sabe, o inimigo sabe, que a autoridade sobre a sua vida pode abrir os seus olhos. O primeiro inimigo ele fala em nome de Deus, falsamente. Jacó chegou para o seu pai e falou, trouxe a caça. E Isaac falou, meu filho, mas como que você fez isso tão rápido? Você foi lá rápido demais e matou esse negócio, já fez o guisado. Ele disse, o teu Deus me abençoou e mandou a caça até mim. Sabe, irmãos, um dos inimigos da honra, aquela pessoa ou aquele inimigo que tenta tirar você usando o nome do próprio Deus. Sabe quando alguém chega para você e fala, pastor, o líder da célula, eu estou querendo fazer assim, Deus falou comigo. Puxa, fica até difícil, não fica? Né, Serginho? Eu estou querendo fazer isso, eu estou querendo ajudar alguém, eu dei uma palavra, eu fiz isso, Deus falou comigo. Puxa, como que você fala assim, se Deus falou, irmão, eu vou fazer o quê? Deus já falou com você, falou mesmo? Não, Deus falou comigo. Jacó falou com Isaac, o pai dele, olha, Deus falou comigo. E às vezes nós usamos essa frase para mudar alguma verdade, para fazer aquilo que está no nosso coração. Para que a gente perca a honra, porque honra é boa fama, irmãos. Honra é sem mácula, é isso que significa honra. E às vezes nós usamos o nome de Deus, falar, Deus sabe. Eu até falo com alguns discípulos que a primeira vez que nós ouvimos isso na Bíblia, foi o diabo que falou. Está lá em Gênesis 3:5. A primeira vez que nós ouvimos essa frase, foi a serpente falando com Eva. Porque Deus sabe que quando você comer dessa fruta, vai abrir os seus olhos. E às vezes nós usamos disso, olha, Deus sabe como é que é, Deus falou comigo. Então o primeiro inimigo é usar o nome de Deus falsamente. Não foi Deus que falou. Sabe, irmãos, às vezes nós ouvimos e vemos nas pessoas algumas coisas que a gente, dentro do nosso coração, precisa identificar se é um inimigo da honra. Quando a gente ouve falar, Deus falou comigo para fazer isso, Deus falou comigo para fazer aquilo, e aquilo destoa totalmente da palavra, e aquilo é totalmente contra do que o próprio Deus diz, aquilo é totalmente fora do que mostra estar debaixo de uma autoridade. Deus falou. Às vezes nós saímos debaixo da mão da nossa autoridade sem perceber, e vamos atrás de alguém que usa o nome de Deus. Deus me chamou para evangelizar, Deus me chamou para pregar, Deus me chamou para ganhar almas, Deus me chamou para fazer ação, Deus me chamou para um monte de coisa. E nós saímos debaixo da mão da autoridade que Deus levantou na nossa vida, talvez sem perceber, e vamos atrás desse inimigo
que se levanta para tirar a nossa honra. Quem está entendendo, diga amém. O segundo que eu anotei é: a voz é diferente da ação. Um dos inimigos da honra é: a voz é diferente do que ele faz. Isaac falou assim: já chega mais perto, meu filho. Ele falou: engraçado, a voz é de Jacó, mas as mãos é de Esaú. Irmãos, identificaram um inimigo que quer tirar a nossa honra. O que ele faz é diferente do que ele fala. Às vezes fala muito de cuidado, às vezes fala muito de caridade, de bondade, mas as mãos são diferentes. A ação é diferente. Às vezes fala muito, mas a ação não condiz do que a boca diz. Jacó era trapaceiro e Esaú é peludo. A voz não era de Esaú, era de Jacó. A voz, no meio da voz, como se Isaac dissesse: tem uma trapaça no meio dessa voz, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que não bate no meio dessa voz. Fala de honra, mas fala para desonrar. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que algumas das vezes, inimigos que nós temos que identificar, que querem tirar a nossa honra, talvez chegam na nossa célula, dizendo: não, nem sempre você precisa fazer pauta, não. Você pode fazer um dia livre, Deus também fala com você. Deus também fala com você, mas olha, só se Deus fala com você, porque você tem que falar tudo que o seu pastor mandar você fazer. A voz fica diferente das mãos. Fala: olha, você tem que usar a pauta, e quando você chega na cela, não está fazendo. Alguém fala: olha, você tem que ser amoroso e trata a esposa, o filho com rispidez. A voz é totalmente diferente das mãos. Jacó, ele falava uma coisa, mas a ação era outra. Jacó ainda tinha um apoio de alguém de perto. Já viu que tem sempre alguém para apoiar? No caso de Jacó, era a mãe dele. Falou: não, Jacó, você merece essa bênção mais do que seu irmão. Você, olha, não está te vendo, não. Você precisa. A voz é diferente das ações. Quando está na ação, diz: não, eu não sei com habilidade fazer isso. Mas quando está falando, diz: olha, se eu fosse o pastor, eu olharia melhor para você. Se eu fosse o seu líder, está perdendo uma grande pessoa. Você merece mais a bênção do que seu irmão Esaú. A voz começa a dizer e tentar roubar de nós a nossa honra. Sabe, talvez, querido, na caminhada a gente começa a ouvir muito disso. Eu não sei não, a igreja está assim, a célula e tal, o pastor, não sei, essa célula, essa supervisão. Nós vamos ouvindo a voz e precisamos identificar como inimigo que tenta tirar a nossa honra. Quem está entendendo, diga amém. O outro inimigo da nossa honra, um dos sintomas dele é enganar o pai. Jacó enganou seu pai e ele perguntou algumas vezes. Isaac perguntou algumas vezes: é você mesmo, Esaú? Não, sou eu. Sabe, irmãos, quando nós entendemos que no discipulado, mesmo que nós estamos agora fazendo discipulado em grupo, mas vai chegar o discipulado, nós estamos caminhando para o discipulado um a um, e aí nós temos esse encontro. A hora de enganar o pai, a hora de enganar a autoridade, é a hora de não abrir o coração. Às vezes um dos inimigos da honra é falar aquilo que as pessoas não veem, mas falar positivamente. Como isso, pastor? Isaac não estava enxergando bem e falou: é você mesmo, Esaú? Não, sou eu. Você está tudo bem, irmão? Tudo, pastor, tudo tranquilo. Lá dentro está um caos, irmãos. Lá dentro dele está tudo precisando mexer. A honra estava saindo da vida dele. Ele tem a bênção, mas lá dentro está tudo. Mas ele mente para o pai. Ele mente para a autoridade. Ele talvez mente: você não veio, querido? Não, não deu, pastor, estava em reunião. Já viu aquelas reuniões que a gente não, algumas pessoas dizem: não, eu estava em reunião com uma pessoa lá, era ela e o marido conversando. Eu não te atendi porque eu estava em reunião, aquela coisa, você sabe, né? Eu não pude, não. Você não foi? Não, mas estava fazendo um trabalho evangelista, estava na churrascaria com o irmão, foi o pastor, estava lá. Eu não fui no Tadel, mas eu estava no churrascaria, não. Eu estava evangelizando o irmão. Você tem que ver que benção, ele ficou feliz demais. Comendo uma picanha com Coca-Cola, irmão, fico feliz demais. Então, irmãos, um dos inimigos é mentir para o pai. Sabe, a gente vai levando a vida cristã
e a gente pensa, uma mão sobre nós, uma mão de autoridade. Pastor William, ele já falou que uma vez procurou uma pessoa e disse: pastor, eu queria tanto ser discipulado, tanto não, queria ser discipulado. E aí eu falando com ele, ele falou que é um discipulador para não obedecer. Às vezes, irmãos, você diz: olha, nós estamos aqui debaixo dessa mão, eu vou sair para uma outra mão, haverá outra mão sobre você. Um outro líder vai ter a mão sobre você. E aí você diz: não aguenta pressão, e muda de novo. E muitas das vezes dessas mudanças, nós não damos nem honra e nem somos abençoados. Sabe por quê, querido? Às vezes nós pedimos a bênção. Pastor, eu queria sua bênção para mim sair, para ir em outra igreja. Pastor, eu queria a sua bênção para poder até trocar de igreja. Algumas pessoas chegam: eu queria sair daqui, pastor, mas eu queria sair debaixo da bênção. Eu queria sair daqui abençoado, queria que o Senhor me abençoasse, o pastor William me abençoasse. Sempre a palavra, eu digo a mesma, nós vamos sempre te abençoar. Você vai procurar o pastor, ele vai te abençoar, porque é um abençoador. O seu líder vai sempre te abençoar. Talvez você procure a liderança e diz: eu queria que você me abençoasse, porque eu estou indo fazer uma coisa fora. Você não, claro, você está abençoado. Mas Jacó saiu da casa do seu pai, debaixo da bênção, mas sem honra. Jacó deixa a presença do seu pai, abençoado, mas sem nenhuma honra. Ele sai da casa do pai, a bênção continua acompanhando Jacó, mas todo lugar que ele chega, ele paga o preço de não ter honra. E para retornar na casa do pai dele, para retornar do lugar que ele veio, para recuperar a sua honra, ele teve que lutar com o anjo, irmãos. Passou muitos caminhos, mas ele teve que lutar com o anjo. Chegou para voltar à honra, ele teve que ter uma luta difícil, e a Bíblia diz que o anjo tocou a sua coxa, que ele ficou ainda ferido na perna. Ele ficou com a marca de quem lutou com o próprio Deus. Porque o inimigo sabe que se nós recebermos a bênção e sairmos sem a honra, o retorno é mais difícil. Sabe, irmãos, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa que tira a honra da nossa vida, que tira o momento de honrar a nossa igreja, honrar o nosso líder, honrar o nosso pastor, a igreja que nós estamos, nós até vendemos esse tempo honrando outras pessoas que não aprenderam a honrar. Gastamos o nosso tempo servindo a alguém que saiu debaixo da bênção, mas sem a honra. Servimos alguns lugares que nunca aprenderam a honrar, e nós vamos atrás e fazemos alianças e fazemos contratos. Lembra o povo que fez aliança com Josué? Teve que consertar lá em Davi. Saul não quis respeitar a aliança que eles tinham feito, começou a matar o povo, mas Davi teve que vir e consertar. Pastor William falou da palavra no treinamento, no trilho de crescimento. O povo tinha que dar a cada 7 anos um ano de descanso para a terra, mas eles ficaram muito tempo sem dar descanso, e aí Deus resolveu cobrar deles 70 anos. 70 anos eles ficaram sem poder plantar, porque Deus cobrou todos os anos que eles não deram descanso para a terra. Talvez, irmãos, a gente sai da casa do pai com a bênção, mas nós não estamos levando a honra. A honra é quem vai nos remeter a quem nós somos. A mão de poder, a mão da autoridade vai estar sempre sobre nós, mas a honra define quem nós somos como discípulos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A mão sobre nós como líder vai estar sempre pronta para te abençoar. Seu discipulador vai estar sempre pronto para abençoar você, seu líder de célula, seu pastor vai estar sempre pronto para te abençoar. Mas a honra, nós quem temos que buscar. Nós que buscamos a honra, e precisamos entender que ela só vem se nós buscarmos ouvir e estar debaixo dessa mão que abre os nossos olhos. Todas as vezes que nós estamos cegos, sem a visão, precisamos ter a visão do que Ananias, um líder, vai vir sobre nós e colocar a mão sobre nós. Sabe, irmãos, parece até meio clichê dizer: eu preciso pedir bênção para me fazer algumas coisas. Lembra do meu tempo, pelo menos, que tudo que nós íamos fazer a gente pedia bênção ao pai, bênção à mãe? Chegava e falava: bênção, mãe, bênção, pai. É assim. Eu tenho aprendido, irmãos, no caminho, Deus tem falado comigo. Eu quero melhorar muito, eu sei que eu preciso melhorar.
Mas sexta-feira, quinta-feira, eu estava indo até a Lagoinha, que o pastor Eibe estava lá. Eu já tinha falado com o pastor William, mas no meio do caminho, Deus falou no meu coração. E eu liguei para ele, falei: pastor, estou indo eu e a Vilma na Lagoinha, o senhor me abençoa? Eu quero ir debaixo da bênção do Senhor. Ele falou: está abençoado, se você encontrar ele lá, dá um abraço nele lá por mim. Não é só o ato de falar, mas é um ato de saber quem é a autoridade. Sabe, irmãos, eu tenho no meu coração que se eu falar: pastor William, eu queria que o senhor me abençoasse nisso. Ele fala assim: você está abençoado, mas ele não precisa nem completar o resto. Você está abençoado, mas eu já entendi, fico aqui. Porque eu quero a honra não só do meu líder, mas eu quero receber uma honra do próprio Deus. Eu quero receber uma honra que vem do Senhor, para reconhecer o meu coração. Enquanto Jacó estava sem honra, ele era Jacó, trapaceiro. Quando ele lutou com o anjo para recuperar sua honra, ele virou príncipe, Israel. Deus está pronto para fazer isso comigo e com você, querido. Nós vamos reconhecer a mão sobre nós e de repente a gente fala: não, eu reconheço, Deus. Eu sei que a autoridade que o Senhor colocou sobre a minha vida não é porque Ele é melhor. Às vezes nós esperamos algo sempre muito mais positivo do nosso líder, mas o coração do discípulo precisa ser aplicado em ter honra. O discipulador precisa ser muito bom mesmo, buscar sempre a Deus, santificar, mas talvez nós podemos aprender com o discipulador até o que não fazer, como Davi aprendeu com Saul. Mas sempre está debaixo daquela mão com honra. Sempre está debaixo daquela autoridade obedecendo. Sempre estando debaixo daquela autoridade reconhecendo. Sabe, irmãos, nessa noite no Tadel, no crescimento para líderes, talvez eu e você olhando para a nossa história pensa: Deus, eu talvez tenha sido um líder cego como Paulo, que oro, um líder que estou orando, mas é porque talvez ainda eu não reconheci essa mão de autoridade sobre a minha cabeça. Talvez, Deus, eu não tive a visão de Ananias ou do meu discipulador chegando aqui e colocando a mão sobre mim e abrindo as minhas vistas. Talvez, Deus, eu tenho partilhado com os inimigos da honra e perdido a minha honra nesse caminho. Talvez eu tenha partilhado e perdido com os inimigos da honra. Talvez aqueles que não falam no seu nome, aqueles que enganam o Pai, aqueles que falam uma coisa mas fazem outra. Talvez eu tenha me perdido no meio desse caminho. Mas eu e você, queridos, que estamos hoje aqui para ouvir a palavra do Senhor, nós temos um caminho a seguir. Dizer: Deus, eu quero e entendo a Tua palavra. O Senhor, Pai, podia não ter nada sobre o Senhor mesmo, ser autônomo, mas resolveu colocar a Tua palavra. Deus, e se a Tua palavra diz que nenhuma autoridade é colocada na nossa vida, senão por Deus, eu entendo, Senhor, qual é a cobertura espiritual que o Senhor colocou na minha vida. E agora, Pai, eu quero sujeitar debaixo dessa mão. Eu não quero, Senhor, perder a bênção nem a honra, mas também não quero, Deus, receber a bênção e ficar sem a honra. Eu quero, Senhor, ser completo, porque quando, Senhor, chegar o dia, Senhor, eu quero apresentar o Senhor como um soldado aprovado. Então, queridos, eu queria convidar você para ficar de pé no seu lugar. Eu queria orar com você. O pastor, ele vai orar. Meu Deus, fica até perguntando por que essas revelações não foram para mim. Vou escrever um livro com o meu nome, o meu dele assim: estar debaixo da bênção é um privilégio, mas a bênção, na verdade, pertence à vida do abençoador. Estar debaixo da honra é o que nós devemos buscar. Um dia, diante de um homem cego, ele perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: Esaú. E quando ele estava voltando para casa, fazendo o caminho de volta, o caminho do conserto, ele se encontrou com Deus. Não era mais um cego. Ele perguntou: me deixa aí. Ele disse: não te deixarei, eu quero a bênção. Mas a bênção de Deus não vem para quem não está debaixo da honra. A bênção completa, a bênção plena, só vem para quem já sabe que está debaixo da honra.
Ele perguntou para ele: qual é o seu nome? Não era mais um homem cego, era o Deus onipotente. Não tinha mais máscara, não tinha mais pele de cabrito, não. Agora era o homem diante de Deus. Ele sabia o nome dele, mas ele sabia que aquele moço tinha saído debaixo da bênção, mas não tinha saído debaixo da honra. Muita gente vai sair dessa igreja, irmãos. Todo que sair vai sair debaixo da bênção. Talvez alguns vão sair legitimamente dizendo: pastor, eu não concordo, eu quero ir para um lugar que eu concordo. Eu nem acho feio. Mas você vai ter que aprender em algum lugar a ficar debaixo de uma mão. Se não for aqui, em algum lugar. Porque sem saber isso, você nunca vai entender o caminho da honra. Caminho da honra. Pastor Santo foi muito abençoado. Muito abençoado. Feche seus olhos. Aos teus pés para te adorar, meu mestre. Tua palavra diz, Senhor: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Nem sempre a mão que nos humilha nos parece mão de Deus. Às vezes tem uma mão sobre nós que está nos humilhando, Senhor. Mas nós escolhemos nos humilhar, porque não é para aquela mão que estamos nos humilhando, é debaixo da potente mão de Deus. Também, Senhor, a mão que nos abençoa, nós reconhecemos, Pai, mas porque nós reconhecemos que por cima desta mão está a potente mão de Deus. Quando nós entramos debaixo da autoridade, Senhor, dos nossos líderes, quando eu entro, Senhor, de cabeça curvada debaixo da mão do meu discipulador, do pastor Eibe, Senhor, eu entro sabendo que eu estou entrando debaixo da potente mão de Deus. Eu reconheço, Senhor, que em honrar o meu líder, eu estou honrando o Senhor, Pai. Eu não confundo o homem com o Senhor, mas eu reconheço o princípio do Senhor na vida da minha liderança. Por isso, Pai, eu quero declarar que neste lugar, Senhor, não vão ter apenas abençoados, Pai, mas discípulos de honra. Não apenas abençoados, Senhor, mas pessoas que têm visão, que conseguem enxergar, Senhor. Porque quando o Senhor deu a visão a Paulo, o Senhor podia ter dado a visão do Senhor mesmo. O Senhor podia ter mostrado a tua própria mão. O Senhor podia ter feito um milagre. Mas o Senhor escolheu mostrar um homem. O Senhor escolheu falar com um homem. O Senhor escolheu falar com um homem que nem queria ir lá, Senhor. E aquele homem foi como mão de Deus. Ao impor as mãos sobre Saulo, ele recobrou a vista. Senhor, nós queremos pedir, Pai querido, que os teus servos hoje recebam mais, Senhor. Que além de ter visão, eles tenham vista. Que eles enxerguem, que eles compreendam, que eles recebam, que eles sejam não apenas abençoados. Abençoados eles já são, Senhor, mas que eles sejam discípulos, Pai. Discípulos, Senhor. Discípulos, Senhor. Ah, Senhor, a tua palavra diz que os discípulos, Senhor, o Senhor falou acerca daqueles que são discípulos: nenhum dos que me deste se perdeu. Nenhum dos que me deste, Senhor, a não ser o filho da perdição. Nós queremos declarar que não será perdido nenhum discípulo nesta igreja, Senhor. Nenhum, Pai. Nenhum homem de honra, nenhuma mulher de honra, nenhum jovem de honra, nenhuma criança de honra, Senhor, porque até
criança se dará a conhecer pelas suas obras, se elas forem boas ou más. Senhor, nenhum, Senhor. E nós nesta hora rejeitamos todo o inimigo da honra. Pai, nós rejeitamos toda essa palavra leviana. Deus me falou, Deus isso, Deus aquilo. Ó Deus, com falsidade. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que quando tomarmos o nome do Senhor, será com temor e tremor. Que o nome do Senhor vai trazer honra sobre a nossa história. E eu declaro, Senhor, o crescimento da tua igreja, o crescimento do teu povo, a vida do Senhor na vida da tua igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Só você pode falar com Deus o que você vai falar agora, só você. Feche os seus olhos e fale com Deus. Se você quer ser um discípulo de honra, só você pode falar com Deus. Só você. Diga para Ele: eu quero ser, Senhor. Fala com Ele. Só você pode falar. É você. O Senhor ouviu, Pai, a oração dos teus servos. E nós concordamos em fé, Pai. E declaramos que cada pessoa que neste momento estabeleceu ser um discípulo de honra, ó Deus, além da bênção do Senhor que já está sobre ele, venha a mesma bênção que o Senhor entregou a Jacó, Pai. Ó Deus querido, que assim como Isaac disse, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, os que te abençoarem serão abençoados, Pai querido, nós declaramos que mais que a bênção de Isaac, Senhor, esteja sobre eles a bênção do Senhor, Pai querido, que muda o nome, que muda o caráter, que muda a vida, que muda a história, que abre portas, que devolve ao caminho, que traz de volta ao lugar do milagre. Que a mão do Senhor esteja sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluias, amém, aleluias. Glória a Deus. Assente-se mais um momento, irmãos. Bom, o nosso tempo está acabando, né? Você foi abençoado, irmãos? Olha, eu fui muito abençoado. Realmente eu sei que Deus falou conosco hoje, foi uma benção. Sabe, queridos, eu já fui a algumas reuniões de lideranças exponenciais, e eu fiquei assim, em alguns momentos, até envergonhado, por irreverência. Um dia um pessoal foi ministrar louvor numa reunião de pastores, e alguém disse para o pessoal do louvor: vocês vão ralar hoje, porque pastor vem para o culto, senta do banco, vem um dar um bilhete, vem outro chama lá para fora, vem outro puxa para cá, e a maioria dos pastores não participa do louvor, não adora. Aí na reunião fica aquele tumulto, né? Mas Deus tem feito uma obra que isso não está acontecendo, em nome de Deus, vai mudar, em nome de Jesus. Mas também, irmãos, pastor tira oferta. Quando tira oferta no meio dos pastores, nem sempre todos são generosos. Nós estamos reunindo no Tadel e nós definimos que nós iríamos tirar oferta aqui, porque este vai ser um dos maiores cultos da igreja. E eu queria te desafiar como líder a ter um coração generoso, coração aberto para ofertar. E eu quero me desafiar cada dia mais, irmãos, a ter um coração generoso, a ser um dizimista, a ser um ofertante. Porque eu me lembro de onde o Senhor me tirou. Eu me lembro de quantas vezes eu querendo ofertar, algumas vezes chorando, de vontade de ofertar. Quando eu falo aqui de gente que queria arrancar o botão do paletó para ofertar, irmãos, eu já tive vontade. Eu tive vontade de tirar os sapatos e colocar no altar. Eu tive vontade de jogar lá peça de roupa. Porque Deus sabe do meu coração. Eu também sei que Deus tem te levantado para ser uma pessoa generosa. Eu quero te desafiar, antes da gente passar para a nossa última etapa, né? Que vai ser
a reunião dos pastores com os líderes, eu quero te desafiar a trazer ao Senhor seu dízimo, a sua oferta. Se você trouxe dízimo, se você trouxe oferta, quero te desafiar a trazer no altar. Poderoso Deus da força, e contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor e a vitória garantida, né? Lolo. Foi assim com Moisés, com o braço forte, Deus liberta o seu povo ali das mãos de Faraó. Foi assim com Daniel na cova dos leões, e meu irmão, vai ser assim com você. Esgotadas as possibilidades de um dia a derrota conhecer. O Deus da força está contigo, o Deus da guerra é o Deus que pode tudo. Força, ele é o todo poderoso Deus da força. E contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor e a vitória garantida na força. Ele é o todo poderoso Deus da força. E contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor. Sabe o que acontece quando estás ali no quarto em oração? Deus luta por você e vence por você, te entrega a vitória nas mãos. Esgotadas as possibilidades de um dia a derrota conhecer. Especialista em causas impossíveis, o Deus que pode tudo. Te agradecemos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas dos teus servos. Que a boa mão do Senhor e a tua bênção permaneça sobre eles em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, eu tenho certeza que cada dia mais, peço até perdão que eu falei essas questões dos pastores, né? Em nome de Jesus, cada dia mais nossas reuniões de pastores serão mais poderosas. Você foi abençoado? Então agora nós vamos reunir os pastores com os seus discípulos. Vamos ficar de pé. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do pastor Éder, que vem de tão longe, né? Lá de Betim, para estar conosco. Nós abençoamos, Senhor, os teus servos. Muito obrigado por esta palavra. Que o inimigo não possa roubar do nosso coração, Pai querido, e que nós possamos viver nesse estado e neste dia de honra para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Você fica na liberdade aí. Pela fé eu vejo o rio que desce de Deus, que sara, que cura.